Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William, temos hoje conosco a intérprete Elaine. Antes de iniciarmos a nossa aula de matemática para o 9º ano, eu gostaria de dar alguns recados para vocês. Primeiro, que você acesse o Meeting e realize a atividade obrigatória para garantir sua presença. O segundo, se você nos acompanha apenas pela TV, entre em contato com a sua escola e já aproveite para observar também as datas dos meetings, né, das reuniões que ocorrem com o seu professor, certinho? Então vamos para a nossa aula. Na aula passada, nós vimos volume de cilindro, volume de paralelepípedo e medidas de capacidade. Para essa aula temos aí volume de prismas e cilindros. Lembrando aqui que o volume de um cubo, né, com todas as arestas de mesma medida, nós conseguimos simplificar esse produto das 3 arestas como A ao cubo. Já para o paralelepípedo, que possui todas as medidas, possui algumas medidas de arestas diferentes, né, comprimento, largura e altura, então não há simplificação para a fórmula e o produto das 3 arestas fica representado nesse formato. Bem, outra coisa que também vale a pena lembrar aqui é que o volume de um prisma é a área da base pela altura. Se ele é quadrangular, se ele possui a base quadrada ou retangular, você calcula a área da base e multiplica pela altura do prisma, que é a distância entre as bases. O cilindro já possui uma base circular, né? Então a área da base dele é πr ao quadrado, vezes a altura também, né? Por isso que o prisma é estudado, o volume do prisma se estuda ali paralelamente com o volume de prismas, certinho? Primeira proposta de exercício para vocês. Um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros e sua altura é de 10 metros, como mostra a imagem a seguir, né? Então nós temos aqui a altura de 10 metros e o raio da base de 2 metros. Qual é o volume desse reservatório? Olha o que vem aqui, ó. Considerar o π igual a 3,14. Então, para que você possa escolher ali entre as alternativas A, B, C e D, né? A tem lá 125,6 metros cúbicos, B 115,6 metros cúbicos, C 100,6 metros cúbicos, D 75,6 metros cúbicos e E 15,6 metros cúbicos. Então, para que você possa escolher entre uma dessas alternativas, é necessário trocar o π por 3,14, né? Vou deixar uma dica para vocês aqui, o volume de cilindro, certinho? E aí nós já retornamos com a resposta.
Voltando então com a nossa solução, o que eu tenho aqui? Ó? Volume do cilindro igual a πr ao quadrado vezes h. Então, nós já temos todos os dados necessários aqui, né? Troquei o π por 3,14, conforme o enunciado indicou. O raio igual a 2 e a altura igual a 10 metros. Né? 2 elevado ao quadrado, 4. Fico ali com 4 vezes 3,14, que dá 12,56 vezes 10. E aí, 125,6 metros cúbicos. Então, nossa alternativa A aqui, né? 125,6 metros cúbicos aí na solução. Proposta 2, né? Vamos aqui bem parecido lá com o exercício que nós já resolvemos nas aulas anteriores, né? O aquário da figura a seguir foi construído com 5 placas de vidro. Então, 4 laterais e uma na base, né? Então, ele não possui a tampa ali. As placas foram ligadas com peças de metal e a água colocada ocupou 80% da capacidade do aquário. Então, ela não chega até a capacidade total, né? Imagina se você teria água ali até a borda, né? Então, você não enche o aquário todo. Quantos litros de água há no aquário? Certinho? Então, deixo para vocês mais um tempinho também, e aí nós já voltamos com a solução.
Então, voltando aqui com a solução, ok? Calculando o volume, de forma bem simples, aqui nós não vamos converter para decímetro, né? Então, eu tenho lá 70 vezes 40 vezes 30, 70 vezes 40, 2.800 vezes 30, 84.000 centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico igual a 1 ml, 1 litro igual a 1.000 ml, né? Se eu tenho 84.000 centímetros cúbicos, eu tenho que dividir por 1.000, então, para transformar em litros, né? E aí eu tenho 84 litros, só que 84 litros é o volume total, né? Seria água até a borda. E o que a gente tem que lembrar aqui? Que eu tenho 80% só da capacidade total, não é o aquário todo. Então eu tenho que calcular que 80% dos 84 litros. Para calcular 80% dos 84, o que eu utilizei? Multiplicando por 0,8, né? Multiplicar por 0,8 é o mesmo que calcular 80%. O que eu obtive aqui? 67,2 litros, tá? Então tem que cuidar bastante com essa questão do enunciado do exercício, né? Se é uma questão de alternativa lá, provavelmente o autor da questão coloque esse distrator aí, esse item, para quem não tiver muito, se a pessoa não está muito ligado no enunciado, pode ser que cometa esse erro aí, tá bom? Então, capacidade total a 67,2 litros no aquário, né? Que não está totalmente cheio. Próxima proposta de exercício para você. Calcule a medida do volume de um prisma hexagonal com 6 centímetros de altura, cuja aresta da base tem como contorno um hexágono regular, com lados de 8 centímetros. E aí, lá pela aula 50, 52, nós vimos o quê? Área de hexágono regular. E eu trouxe a formulazinha para vocês como dica, certo? Então, lembrando que no início da aula nós vimos o quê? Que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Então, o que tem de novo aqui? Calcular a área da base do prisma hexagonal, certinho? Um tempinho para vocês, utilizem a dica aqui e nós já retornamos com a solução.
Então, para você que ficou curioso sobre o formato de um prisma hexagonal, eu trouxe um prisma aqui para vocês, né? Então, ele tem a base hexagonal aqui, correto? E as faces aí são retangulares, né? No nosso caso aqui, são retangulares. Então, percebe que essa face congruente a essa face aqui, correto? Então, bacana, gente. Vamos dar início, então, à nossa resolução aqui. Para calcular a área da base, eu preciso calcular a área de um hexágono regular. Então, formulazinha aqui que eu deixei para vocês como dica, troquei o L por 8 centímetros aqui, né? Troquei o L por 8. Então, a área do hexágono regular vai ser igual a 3, que multiplica 8 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 2. A área do hexágono vai ser igual a 3 vezes o 8 elevado ao quadrado, 64, raiz de 3 sobre 2. Posso cancelar, posso simplificar aqui, ó, o 2 com o 64, e eu fico com a área do hexágono igual a 3 vezes 32, raiz de 3. E 3 vezes 32, a área do hexágono vai ser igual a 96, raiz de 3 centímetros quadrados. Dá uma olhadinha. A altura é igual a 6, correto? Então, o volume do hexágono agora é a área da base vezes a altura. Só que lembra o seguinte, ó, a gente está usando aqui AH, né, para a área do hexágono. Então, área da base vezes a altura. E na altura, nós temos aqui, vou escrever um pouquinho mais para cá, nossa altura lá é igual a 6, né? 6 centímetros de altura. Então, volume vai ser igual a 96 raiz de 3 vezes 6. Volume vai ser igual. 96 vezes 6, tenho 540 mais 36. Se eu não errei nas contas, 576 raiz de 3 centímetros cúbicos agora. Vamos verificar ali se eu errei ou não. Vamos lá. Então, a área do hexágono, 3 vezes 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. 3 vezes 64. Aqui usei 192 dividido por 2, 96, né? A mim foi outro, mas nós chegamos no mesmo resultado. Até agora, tranquilo ali. Vamos para o próximo. Volume igual a área da base vezes a altura. 96 vezes 6, 576 raiz de 3 centímetros cúbicos. Isso aí. Ok, gente? Então, o volume do prisma hexagonal é 576 raiz de 3 centímetros cúbicos. O que vimos na aula de hoje? Volume do prisma hexagonal, volume do paralelepípedo, volume do cilindro e medidas de capacidade, né? Quando falamos de volume aí é em litros. Na próxima aula que nós veremos porcentagem envolvendo juros simples, né? Tivemos um pouquinho dessa porcentagem ali quando falamos de 80% do volume da água contida no aquário, ok? Então, agradeço a atenção de vocês, né? Lembro que vocês devem acessar o Classroom. No Classroom você vai encontrar o quê? Você vai encontrar a atividade obrigatória de presença, o material que eu utilizei na aula também fica disponível e a versão online do livro, tá bom? Quando você entrar em contato com a sua escola, caso você nos acompanhe apenas pela TV, você pode retirar os materiais produzidos pelo seu professor e também o livro didático, caso você ainda não tenha. Terceiro aviso, né, que quando entre em contato com a sua escola e verifique as datas dos meetings, né, porque lá você tem reuniões com seus professores, né, e também pode aproveitar esse momento para tirar dúvidas pontuais aí relacionadas às aulas, tá bom? De todas as disciplinas, inclusive.
Agradeço mais uma vez a atenção de vocês, um abraço e até a próxima.